Oi pessoal, eu sou o Edu. E eu sou o Shinta. Qual é o nosso tema de hoje? Deste primeiro episódio? Então, vocês conhecem a regra dos 15 anos? Assim, aquele negócio de que se você gostava muito de uma coisa quando era pequeno e você guardou aquela ótima memória, aí se você pega de novo, é uma porcaria, sabe? Isso acontece com filmes, isso acontece com desenhos animados, às vezes. Não as coisas que são nostálgicas e sempre foram boas, assim, mas as coisas que realmente são... Eu nunca ouvi falar, mas faz sentido. Me lembro de alguns filmes que eu lembrava como sendo maravilhosos e... Então, é a regra também conhecida como regra dos 15 anos, né? Então, assim, algo que você assistiu há muito tempo, ou jogou há muito tempo, e aquilo ali era fantástico na época. Era um negócio de groundbreaking, assim. E se você pegar de novo, você vai notar que não é bem assim, né? E eu acho que já adivinharam que nós vamos falar de jogos. Jogos que, cara, a gente passava tardes jogando, eles tinham gráficos fantásticos, a jogabilidade era do outro mundo, e hoje, que diabos é aquilo? Como é que um dia eu pude jogar aquele negócio? Antes da gente gravar esse podcast, eu fiz uma pesquisa lá, abri o GameFAQs, e eu tenho que dizer que eu tive uma dificuldade enorme para listar jogos que eu não jogaria mais hoje em dia. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que não dá tanto valor assim aos jogos modernos. Eu conseguiria jogar muita coisa antigamente. Não faz muito tempo que eu joguei jogos antigos. Então é difícil lembrar de alguma coisa que eu adorava, mas que eu não jogaria. Tem coisa que eu não gostava antes e continuo não gostando agora, mas que eu adorava eu achei um pouco difícil. Não sei se contigo foi tão difícil assim. Então, eu não me preparei tão bem quanto você, Edu, mas tem certos jogos que foram inovadores para... Putz, eu ia falar um negócio que eu esqueci completamente. Tem certos jogos que eram inovadores para aquele momento. É por isso que vale a pena se preparar. Mas o negócio é que você tava falando, eu pensei, vou falar isso, mas aí vou esperar o meu colega terminar o raciocínio dele. Aí eu esqueci depois. Mas tem certos jogos que assim, a gente enfrentava bastante coisa, aceitava bastante coisa antigamente. E hoje em dia, se você pegar de novo pra jogar, você vai ver que, evoluiu tanto naquele aspecto que, vamos pegar, sei lá, já dando uma palhinha, né? Street Fighter 1, né? Qual era a dificuldade de fazer uma magia naquele jogo? Eu pensei no Street Fighter 1, mas eu tive que tirar o Street Fighter 1 da lista por um grande motivo, eu não jogava. Eu só fui descobrir o Street Fighter 1 depois de ter jogado o Street Fighter 3. Foi a primeira vez que eu joguei, é realmente horrível. É terrível. É terrível. No Street Fighter 1, pra quem não conhece, tem 6 botões de ataque. Metade deles não serve pra nada, é sério. Eu li uma FAQ até, um cara fez uma FAQ do jogo, dizendo, se você... Eu acho que é o pulo com soco médio. Pulo com soco médio serve para... perder. Se você quiser perder uma luta, de repente você pode fazer esse golpe. É sério, ele não tem hitbox, ele não acerta em situação nenhuma o oponente. Então, tem mais botão do que golpe. Os golpes especiais para sair só com reza brava. Mas quando sai também tira a energia inteira. Tem que fazer muita farofa para sair o golpe especial. Né? Exatamente, tem que fazer. Tu faz um simpuquear com aquela giratória com o pé lá. Dependendo do jeito que pegar, mata num golpe daquele só. Agora até tu fazer aquilo ali gozar com Maria, tem que usar. Mas eu não jogava, então eu não posso dizer que era um jogo que eu adorava na época, que na época eu suportava os defeitos. Talvez tinha gente que jogava, mas não eu. Ok, eu concordo contigo e assim, é um bom argumento. Então até é difícil a gente falar sobre ele, né? A gente teve contato depois e desde o primeiro contato era muito ruim. E digo mais, eu gostei quando eu joguei. É ruim, é podre, mas é engraçado. Ele é tão ruim que é bom. Que é outro problema de listar a lista. Listar a lista é uma beleza, né? É outro problema de fazer uma lista desse tipo. Tem alguns jogos que são tão ruins que são bons, são divertidos. Eu me diverti jogando Street Fighter 1. A gente até fez um campeonatinho de jogos uma vez e pra decidir um desempate lá foi em partida de Street Fighter 1. Eu estava lá e foi memorável. Foi a coisa mais horrível que você já viu na vida. Duas pessoas decidindo uma coisa, um prêmio,
numa partida de Street Fighter 1 que é quase aleatório, mas foi engraçado pra caramba. Isso me lembra, numa outro torneio que a gente tava, e a gente usou Pong como um dos jogos do campeonato. Jogamos Pong, descobrimos que a bola de Pong rebate nas beiradas e em algumas situações é impossível pegar a bola. Ah, beleza. Especialmente pro player da direita, se bem me recordo, tem um cantinho ali que se o player da esquerda joga ali, ele se ferrou. Não me lembro Então, não me lembro se depende do player, mas tem uns pontos cegos, né? sacanagem. Tipo ping-pong na vida real, né? É. Mas assim, Pong, Na vida Pong, real todos os meus pontos são cegos. Pong eu acho que é um bom exemplo. Pong é um jogo tão simples, tão básico, que eu não conheço pessoas que jogam Pong até hoje. Assim, naquela situação a gente jogou Pong e a gente jogou muito empolgado porque a gente tinha uma plateia de 12 pessoas, 15 pessoas jogando Pong, vibrando a cada ponto, acompanhando com os olhos aquele quadrado enorme atravessando a tela. Tá, e tu não jogaria mais? Pior que eu jogaria, cara. Pois é, eu vou discordar, porque eu ia discordar de novo, eu jogaria. Eu jogaria tranquilamente, é a coisa mais simples do mundo, 2 barras laterais e um quadrado no meio pulando. Tem pontos cegos, mas é jogável, é divertido, é até empolgante se você tiver num grupo de várias pessoas. Você tem razão. Então a tua lista tá uma porcaria, mas como eu Mas- fiz pesquisa, como eu me preparei, eu tenho alguns nomes aqui. Eu vou começar com Atari, tudo. Tudo? Com exceção de Pong, qualquer jogo do Atari. E falo com razão, porque eu e você, inclusive, disputamos um campeonato de jogos de videogame antigo. A gente jogou Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, tudo bacana. E Atari. E Atari. Atari foi terrível. Foi horrível. Não é divertido jogar Atari hoje em dia. É muito ruim. O som é muito irritante. É tudo muito repetitivo. Eu sei que todo mundo tem lembrança, quer dizer, todo mundo, né? Mas se tiver alguém mais velho, tem lembrança do Atari, da infância, dos momentos divertidos que jogou. Mas não é divertido hoje em dia. É péssimo. Pac-Man é horrível. Pac-Man é tão simples, mas no Atari é insuportável. Se você pegar, e é legal que se você pegar versões novas de Pac-Man, ficou super dinâmico, porque outros players comandam os fantasmas. Não precisa nem disso. O Pac-Man, aquele que roda na internet, no browser mesmo lá, é simples, é divertido. Agora o Atari não tinha capacidade nem para isso. Então nossa, é insuportável. Eu começo a minha lista com todos os jogos do Atari, menos Pong. Mas Edu, deixa eu te perguntar então. Vamos ver se esse teu primeiro item tá tão conciso assim. O que a gente jogou lá naquele torneio? A gente jogou Enduro, Jogamos Enduro, que é insuportável. porque não dá pra ver patavinas do que vem na tela, né? Nós A jogamos gente, Pitfall, Pitfall. que é insuportável. Pitfall tem. Ok. Pitfall é um jogo. Ok, Nós portável. jogamos Hero, que é um dos menos piores, mas é insuportável. Não, tá aí. Hero eu gostei. Não, do que nós tivemos que jogar, eu achei o Hero mais suportável, mas eu não jogaria. Se você me convidasse agora, vamos jogar Hero, eu disse, não. Eu vou ver a grama crescer, que é mais divertido. A gente jogou também aquele jogo de Decathlon, não era? Jogamos Decathlon, que é insuportável e quebra controles. É verdade. O Decathlon, pra quem não conhece, é um jogo desse de Olimpíadas, então você já deve imaginar, corre, pula, salta em altura. Quase todo jogo de Olimpíada é a mesma coisa, né? Com exceção do gráfico. Mas o gráfico não é o problema. O problema do Decathlon é que você corre fazendo esquerda e direita. E tem muitas provas que é só isso. Tem corrida, inclusive tem várias corridas, tem maratona. Eu tô meio paralisado revivendo o momento de ficar apertando pra um lado e pro outro naquele joystick de Atari. Para um lado e para o outro você corria e obviamente isso quebrava totalmente controles. Quando nós jogamos lá, nós jogamos até com controle adaptado, que não era para um lado e para o outro. Eram dois Precisaram botões. fazer um controle, um arcade stick, na verdade botões de arcade stick só pra... Mas aí basicamente você suportar aquele ficava negócio. de um lado para o outro, de um botão para o outro o tempo inteiro, então é péssimo. Não dá para jogar esse também.
Não dá, o que, Atari. o que me lembra, eu não sei, eu vou tentar pensar em alguma coisa, eu sou bem que do Contra, assim, mas eu nunca tive um Atari, então vou tentar lembrar de um jogo de Atari que vale a pena. Mas você me lembrou, Eu gostava, mas não dá mais. mas você me lembrou dos jogos de Olimpíada. E eu lembro que no Play 1 tinha um jogo de Olimpíada que tinha umas provas que basicamente era apertar todos os botões o mais rápido possível. Eu lembrei agora dos RPGs do início da época do Play 1. Por exemplo, o Wild Arms, ou por exemplo, o Final Fantasy VII. Aí Eles... vai ter que falar deles porque eu não jogava RPG. O que eu tenho pra falar de RPG é que eu pensei em listar alguns jogos, como RPGs, por exemplo, que eu não jogaria mais, mas não porque são ruins, mas porque eu não quero fazer tudo isso de novo. Mas aí eu acho que não é o tema, né? Não é o tema da conversa. Não, É ótimo, eu só não faria tudo de novo desde o início. mas tem alguns jogos, eu diria que especialmente quando mudou ali, quando começou a fase do... Eu sei que assim, eu não ligo tanto pra gráficos, no sentido de que eu acho que um jogo 2D pode ser tão bom quanto um jogo 3D, dependendo de quão bem está sendo utilizada aquela tecnologia, né? Mas os jogos do início do Play 1, cara, ele era um negócio muito feio, assim, eram uns quadradões enormes, Eu tô lembrando de Tekken agora, do primeiro Tekken, por exemplo. Não, nós temos um amigo que fala bem isso, que ele nunca se empolgou muito com essa fase, porque ele detesta a transição que existiu entre o gráfico 2D e o gráfico 3D, aquela primeira época, que é mais ou menos do Play 1, que era tudo quadradão e feio. Parecia. Quando tinha sprite antes era tudo bonitinho, aí veio essas caixas horríveis e agora é que eles estão conseguindo fazer o 3D ficar bonito. Eu não cheguei a me incomodar porque eu tava no bonde de que 3D! E eu acabei gostando dos outros aspectos dos jogos, mas é verdade, eles eram quadrados e feios. Mas então, o argumento é justamente esse, a gente tá falando de jogos que a gente não conseguiria jogar mais. Então o Uhu na época era fantástico, o mundo tem 3 dimensões, no videogame também. Tá, e por isso tu não jogaria Final Fantasy VII? É que assim, o 7 assim é um jogo, foi o jogo que me ensinou inglês, foi o jogo que um dos RPGs que eu fui até o final muito empolgado. Agora, tem que ser bem sincero, as CGs desse Final Fantasy são bem feias, são estranhas. Sabe? Mas tu jogaria o jogo? Cara, não sei porque é difícil dizer, eu encerrei esse jogo 3 vezes. Mas então... pois é, mas aí nós estamos entrando justamente no que eu falei que não seria, que é um jogo que tu... mas vai lá, Wild Arms eu não jogaria de novo. Porque o sistema de combate é muito travado. Eu nunca encerrei o Wild Arms, o primeiro deles. O sistema de combate é muito travado, os gráficos são muito feios no combate, porque eles no cenário é 2D. Bonitinho, assim. E no combate é um 3D medonho, sabe? Medonho mesmo. Sabe o personagem barrilzinho de Final Fantasy VII que reclamam tanto? É pior. É mais estranho. Então, eu diria que tem muitos jogos no início da fase do Play 1 que eu jogava e eu não tenho mais saco de jogar. Tekken 2, por exemplo, eu não tenho mais saco de jogar. É feio, a jogabilidade é ruim. Eu pensei nesse jogo também, porque ele é feio, porque a jogabilidade é ruim, tem aqueles pulos de lua, mas esse entra na minha categoria de tão ruim que é legal. Que é uma categoria bem ampla também. É difícil. Eu jogaria. Eu me divertiria jogando Tekken 2 justamente por ser podre. Acho que eu me divertiria mais jogando Tekken 2 do que 6, que eu não joguei ainda. Você jogou... Vamos lá, a questão de tão ruim que é bom, né? A gente pode pensar, então, você jogou Ridge Racer? Primeiro Ridge Racer? Joguei. Você gostava daquele jogo? Eu nunca fui um grande fã de jogos de carro, mas eu acho que eu gostava. Eu não cheguei a ter o jogo, eu joguei o demo. Que Ridge Racer era um jogo que era bem particular, assim, bem peculiar. Tu tinha que gostar da mecânica do jogo, e ainda assim a mecânica do jogo era bem estranha, era bem... Ele, sei lá, tu batia e dava uma travada, assim. Eu me lembro bem disso, me lembro da batida que era diferente de outros jogos. E tu, quando tava deslizando, tu deslizava muito, e tinha bem Ridge Racer, que eu acho que era a melhor parte do jogo. Vamos continuar nossa lista, eu tenho mais coisas aqui. Eu já tô cortando alguns aqui que não vai dar tempo. Mas, para onde nós vamos? Vamos falando do PlayStation 1, então eu anotei Tomb Raider. Os primeiros jogos do Tomb Raider, os jogos do PlayStation. E o Tomb Raider, eu adorava o Tomb Raider. E até do 1 ao 3.
Aí o 4 Last Revelation, eu gostei também, mas eu demorei muito tempo pra terminar esse ano. Esse jogo. Eu terminei anos pra terminar esse jogo, porque no meio do caminho eu perdi o interesse. E aí anos depois eu tava de férias e opa, não terminei esse jogo, daí eu terminei. Mas foi meio forçado terminar o jogo, assim, porque eu meio que perdi o interesse, não vi os outros jogos que saíram, e só fui voltar a jogar o Tomb Raider e virar fã de novo com o Legends. E depois que eu joguei o Legends, não dá pra jogar os primeiros Tomb Raiders. Ah, mas o Legends graficamente, jogabilidade, ele é muito, muito superior, né? Mas é exatamente por isso, exatamente por isso. O Tomb Raider é difícil acreditar como a gente jogava Tomb Raider antes. É, isso é verdade. Eu acho que esse é o primeiro jogo que a gente realmente concorda e não tem muito como dizer o contrário. Eu joguei muito o primeiro e o segundo Tomb Raider. O primeiro para PC e o segundo para PS1. E o primeiro Tomb Raider, ele tinha algumas características que eram muito cruéis, assim. Primeiro que a câmera nunca colaborava, sabe? Se tu tava num lugar... E era um jogo que de vez em quando tava num lugar fechado e tu não conseguia se enxergar direito. Segundo é que todos os saltos tinham que ser... Tipo, tu tinha que saltar da pontinha do penhasco, da pontinha do negocinho, porque senão tu morria, tu caía e morria, sabe? Se for comparar isso com jogos de hoje, se tu for pegar um Uncharted ou um Tomb Raider novo, cara, é muito mais... Ou qualquer outro third person shooter que tu tem que saltar por aí. É muito mais amigável esse negócio de calcular o salto. Ah, mas tu quer saber o que é cruel? O cruel é que a primeira vez que eu joguei Tomb Raider 1 eu não tinha memory card. Tu queria fazer uma run de uma vez só, assim? Eu não tinha memory card, eu aluguei o jogo e fui. Eu fui acho que até a quarta fase e aí eu caí de um lugar alto e morri. Foi triste. Meus pêsames, cara, eu consigo sentir a sua tristeza. Isso me lembra que eu tinha memory card, mas os jogos em que, bem, esse não é o nosso assunto, né, mas quando o memory card não tinha slot e você ia salvar e você percebia que não tinha slot e eu, Ledo, queria, não, então vamos até o final do jogo sem salvar mesmo. Deixar o videogame ligado a madrugada toda. É isso, eu nunca fiz. Eu só tentei passar Tomb Raider sem memory card e não deu certo. Mas o Tomb Raider na época eu gostava. Não é que ele foi sempre ruim. É que depois que veio o Legends, que revolucionou o jeito de se jogar Tomb Raider, porque você corria apertando pra frente, né? E num jogo de saltos precisos você tinha aquela movimentação travada pra caramba, entendeu? Não é nem falando de gráfico, mas do jeito mesmo que a jogabilidade funcionava. Tem até algumas coisas que eu sinto falta, algumas coisas pequenas, como por exemplo um botão saca-arma. Que, ó, por incrível que pareça, eu sinto falta disso nos Tomb Raiders, porque eu achava muito badass, assim, ó. Tô andando, de repente aperta o botão, ela saca a arma, e aperta de novo, ela guarda a arma, agora ela só atira direto. É uma reclamação bem besta, mas algumas coisinhas assim eram bacanas. E eu não tiro a importância histórica dos jogos, pelo menos os primeiros 3 ou 4 jogos. Depois saiu o Chronicles, que foi só um cash-in mesmo, só para ganhar mais um dinheiro. Esse eu nem joguei. Mas não, eu não consigo mais jogar hoje em dia. Não jogaria. Eu tentei até jogar, porque eu joguei o Tomb Raider Anniversary. Esse sim, muito bom. O Anniversary é um remake do 1, com algumas diferenças, basicamente o 1 com a tecnologia do Legends. É fantástico, é maravilhoso esse jogo. E me fez jogar o 1 porque eu queria conferir uma fase lá como é que era, mas foi muito ruim. Eu concordo contigo, Edu, e eu pensei em um jogo. Resident Evil, o primeiro deles. Eu tenho Resident Evil 2 na minha lista aqui, que é mais ou menos a mesma coisa. O primeiro do Sega Saturno ou do PlayStation 1. Não vale usar o remake para GameCube como referência. Então, assim, em questão de jogabilidade, em questão visual, em questão de vídeos com atores reais no início, né? É muito complicado jogar aquele negócio. Assim, por mais nostálgico que ele seja, por mais legal que ele seja, a dinâmica do jogo parece que ele é um jogo de outro tempo, assim. É um jogo que, depois que tu joga, até do 3 em diante,
mesmo que seja a mesma câmera e tal, ou do Code Verônica, ele fica mais dinâmico, sabe? Ele fica mais. Sei. Eu não conseguiria jogar de novo, não, cara. Eu colocaria todos que tinham essa câmera antiga juntos num bolo. Eu não acho que eles eram tão diferentes, até o Code Veronica que eu joguei. Eu joguei dois deles, o 2 e o Code Veronica. Os outros eu conheço meio que de longe, assim. Ah, eu colocaria todos juntos porque aquela câmera era horrorosa. Com a movimentação do Resident Evil, a gente se acostumou a jogar, mas não quer dizer que era bom, a gente só se acostumou com uma coisa difícil. Por exemplo, você está correndo, às vezes você não conseguia ver se tinha um zumbi porque a câmera estava colocada de um jeito que não dava pra ver. Sim. Já E aconteceu não de só. eu estar num corredor e eu, putz, será que tem um inimigo aqui? E aí eu dava um passo e mirava, dava um passo e mirava, porque não tinha como ver na frente. E não só isso, né? Mirar a arma se tornou um pouco mais complicado, apesar de que depois eles botaram uma função de mirar automático no inimigo mais próximo. Mas lembra como é que tu organizava o inventório naquele jogo? Tu tinha tipo, tudo bem que no Resident Evil, no 3, no 4, até que mantém isso. Mas tem certos itens, por exemplo, um isqueiro. O isqueiro ocupava o mesmo espaço de uma metralhadora, sabe? A chave ocupava o mesmo espaço de uma metralhadora. E por que o Chris carregava dois itens a menos do que a Jill? Qual é a explicação disso? Não só carregava dois itens a menos que a Jill, mas ele não tinha um lockpick. Ou seja, ele ainda tinha que gastar slot carregando chaves para abrir gavetinha, Sim. para abrir armário com itens. Essa era a desculpa, e essa era a diferença entre o nível hard e o nível médio do jogo. E é por isso que todo mundo jogava com a Jill. É por isso que não conheço ninguém que jogou com o Chris, salvo um amigo meu que jogou no GameCube. Agora eu não sei como é que é de ser diferente no GameCube. Então assim, eu diria que Resident Evil o primeiro e o segundo e talvez acho que eu até concordo contigo assim. O terceiro também são bem complicados de jogar de novo. Vou botar Resident Evil antigos. Ok. Por mais que, né, tem muita gente que vai dizer que os modernos aqui não tem graça, porque não é mais de terror e tal. E a gente guarda boas lembranças do jogo, da história do jogo, da ideia, de como ele funcionava antigamente. Mas, Nossa, eu sou super fã de Resident Evil. Uma das séries que eu mais gosto, cara. mas é difícil hoje você sentar e jogar os primeiros jogos. Matrix, do PlayStation 2. E aí você... Cara, esse eu não joguei, vou confiar em você. Eu não joguei o Enter the Matrix, eu joguei o Path of Neo. Que eu acho que foi porque depois tô falando aqui um pouco que eu não sei, mas eu tenho a impressão que fizeram um jogo do Matrix que tinha lá aquele chinês lá e a Naomi, acho que era o nome dela. E o jogo foi mais ou menos, mas o pessoal queria jogar com o Neo, então fizeram um jogo com o Neo, Path of Neo. O que é bacana é que ele segue toda a história da saga do Matrix, mas não é muito bem feito. Mas pra jogar com o Neo, apesar de que não eram os dubladores do filme, mas para ter a oportunidade de jogar com o Neo e experienciar todas aquelas cenas dos filmes, inclusive batalhas épicas, você faz a batalha contra os agentes. Até esqueci o nome do agente lá. Smith, contra os agentes Smith e todas as outras batalhas. No começo você enfrenta os agentes e é super difícil enfrentar os agentes no começo, como é no filme. Então, para experienciar tudo isso é bacana, é bem legal. Mas eu tive que suportar uma boa dose de defeitos do jogo, assim, e jogar perdoando várias coisas para conseguir me divertir no jogo. Então, foi legal de jogar uma vez para poder conhecer, mas eu não jogaria de novo. Inclusive, da vez que eu joguei cheio de dica mesmo. Mas vamos lá, enquanto você tava falando, eu lembrei de um jogo. E vamos visitar um pouco os arcades, né? Que a gente falou em Atari, a gente falou em PlayStation, né? Existia um arcade que eu jogava muito quando eu era mais novo, que é Cruising USA ou Cruising World. Não sei se você já jogou, Edu. Não, mas eu conheço do Nintendo 64. Pois é. E é interessante você falar do Nintendo 64, porque eu lembrei desse jogo. Um dia desse eu tava viajando e eu peguei ônibus e o rapaz do meu lado puxou um notebook e começou a jogar isso no emulador.
Mas era um jogo que eu gastava altas fichas. Inclusive, eu jogava bem e eu botava no modo mais difícil, porque se tu ganhasse em primeiro lugar no modo mais difícil, tu podia jogar de novo. Então eu cheguei a fazer fila no fliperama. Eu gostava muito. Agora, vendo aquele rapaz jogar no Nintendo 64, no emulador de Nintendo 64, cara, eu lembrei que, meu, eu não jogaria de novo. Dessa vez eu vou ter que seguir a tua palavra. Esse é um jogo que eu não jogava. Eu conheço, eu vi o jogo no N64. Pelo que eu vi, eu não diria nada dele pior do que qualquer outro jogo de carro da época. Eu não sei o que ele teria de tão ruim assim. E a jogabilidade? O que seria? Que assim, na verdade, o que tem de ruim, né? É que o jogo é muito simples, ele é muito simplificado. Ele tem uma pista, você anda para um lado e para o outro com o carro, não existe nenhum tipo de drift que você possa fazer com o carro. Então, basicamente, o que você tem que fazer é desviar. Você tem nitro, mas o nitro não tem número de usos. O nitro é acelerar duas vezes, o carro guina. Se você acelerar duas vezes enquanto andando de lado, o carro anda em duas rodas, né? Então, assim, ele é muito simples. O que você tem que fazer é acelerar e desviar do que está vindo. Acelerar e desviar do que está vindo. E os cenários que são diversificados, assim, mas são bem genéricos, né? Então, tá correndo na muralha da China, ou tá correndo no Grand Canyon, ou tá correndo dentro daquele túnel que se liga por debaixo d'água do oceano. Tô fazendo gestos, você não tá olhando, mas enfim, e passa os peixinhos e tal. Então, assim, tinham vários carros, mas era um jogo de acelerar e desviar. Era uma versão 3D de OutRun, por assim dizer. Tá. A diferença é que o OutRun é que tu pode escolher caminhos diferentes. Aquele jogo tu nem isso podia fazer. Eu tenho uma última pergunta, considerando aí que nós já estamos falando há bastante tempo. Para encerrar, uma última pergunta sobre esse jogo. Era tão ruim quanto o Enduro do Atari? Não, eu achava super divertido quando eu jogava. Então E tá. assim, Cruising USA. Melhor que Enduro, pelo menos. dependendo, apesar de que, né, o Enduro tem aquele grande problema de tu não ver direito o que tá vindo, né? O Cruising USA tinha esse mesmo problema. Enduro tem muitos problemas. Enduro... Se você gostava de Enduro na sua infância, como muitos dos meus amigos... Aliás, eu nunca gostei de Enduro, tá? Nem na época. Mas muita gente gostava. Se você gostava de Enduro, faça um favor a si mesmo e não jogue, não veja vídeos, deixa essa memória na lembrança que você vai continuar gostando do jogo, senão você vai ser uma pessoa como eu e fica xingando, amargurado com esse jogo horrível que eu tive que jogar naquele campeonato. Eu não via a hora de perder naquele campeonato, sinceramente. Esteja... eu joguei com toda a garra, mesmo não tando curtindo. Eu acho que eu fui bem até, e eu não vi a hora de perder. Você foi melhor do que eu, cara. Eu não vi a hora de perder, eu não aguentava mais jogar aquilo. É horrível. Então, uma coisa que eu falei no início da nossa conversa, e repito, estejam atentos à regra dos 15 anos. Como o Edu falou, você não quer se desiludir, cuidado com as coisas que você vai reviver, pegar do baú pra jogar de novo. Isso vale pra filme, isso vale pra jogo, isso vale pra tudo. É isso aí. Ou veja pela sua conta e risco. Deixe seus comentários, queremos saber os jogos que vocês não gostam, não jogariam mais, apesar de que gostavam antigamente. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Valeu, até a próxima.